não precisava de muita coisa para falar sobre unidade. A dificuldade minha e sua e da humanidade de uma maneira em geral se chama pertencimento. Nós queremos pertencer a um grupo, a um povo, a uma etnia, de menos do time do São Paulo que perdeu ontem por 4-1 do Vasco. Mas há um desejo no nosso coração. Irmãos, eu não poderia deixar de citar isso aqui, viu? Foi demais. O pastor Carlinhos está vibrando hoje, glória a Deus. Mas, irmãos, prestem atenção. Dudu? Nós temos esse desejo de pertencer a um grupo. Quando Deus nos traz para um ambiente de igreja, Ele está nos dando essa oportunidade, a tal maneira de, em Efésios, a Bíblia dizer que nós somos um corpo. Um corpo, ele é ligado, e qualquer membro que você retira do corpo, aquele membro morre. Quantos entendem o que estou falando? E a oferta foi uma maneira tremenda, maravilhosa, que Deus usou, e o dízimo, para formar esse corpo. A Bíblia nos ensina isso. Quando alguém entrou nessa igreja pela primeira vez e colocou uma oferta no gasofilácio, ele nem sabia que no ano de 1996, aqui nessa igreja, entraria o Horácio e a Elizabeth, a Vanessa e a Aninha. Mas quando ele o fez, ele já se tornava um corpo comigo. Quantos entendem o que estou falando aí? Diga amém se você está entendendo o que estou falando. Depois, mais para frente, o tempo foi passando e nós aprendemos esses princípios, por tudo aquilo que foi ensinado para nós. E daí veio a Aninha e o Dudu, e trouxeram junto com eles o Vitor e a Alice, o Maurício, a filha do Maurício. Tudo isso começou lá atrás com uma raiz chamada dízimo e oferta. De alguma maneira, a minha vida espiritual se confunde com a vida espiritual daquelas pessoas que vieram antes de mim. Que nem me conheciam, que nem imaginavam me conhecer. Mas estamos aqui hoje reunidos. Essa pessoa que está aí do seu lado, encontrou nessa manhã um templo para adorar a Deus, para ouvir a Deus, para receber de Deus, para ser ministrado por Deus, porque alguém se antecipou, inspirado pela palavra e pelo Espírito de Deus, e trouxe a oferta e trouxe o dízimo. A oferta e o dízimo é um princípio espiritual, mas a aplicação dada à oferta e ao dízimo pela igreja, ela permeia o mundo natural. E essa cadeira que nós estamos hoje assentados, ela originou-se de um coração disposto a ofertar e a dizimar. E não só isso. Em algum dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia estará tudo ligado ao que foi feito lá no início, quando eu e você decidimos por ofertar e dizimar. Então você pode ficar de pé, vamos orar a Deus, agradecer a Ele por ter nos inserido nesse grupo. Cada um de nós com as nossas características específicas, com diferentes uns dos outros, mas filhos
e nascidos do mesmo Espírito, bebendo da mesma água, em nome de Jesus. Eu quero que você curve a sua cabeça e feche seus olhos. Eu vou orar pelo seu trabalho, pela sua sementeira, pela sua empresa, pelo seu emprego, pelo benefício que você recebe eventualmente. Vou orar para você que está desempregado, pedindo a Deus que possa vir ao encontro das suas necessidades e restituir para você um trabalho onde você possa não somente alimentar a sua família, mas que possa também estar se sentindo bem e guardado pelo Senhor em nome de Jesus. Deus Pai, nós te agradecemos por esse momento que temos aqui, de ofertar e dizimar na tua casa, mas aproveitando esse momento e sabendo, como foi dito aqui durante o louvor e durante a oração, de que o Senhor está aqui, e mesmo na abertura desse culto, quando nos foi ensinado aqui em Mateus 18, 20, sabendo disso, ó Deus, entendendo e percebendo no mundo espiritual a sua presença aqui, nós pedimos ao Senhor que venha ao encontro dos irmãos que se encontram e as irmãs desempregados, e que possa, ó Deus, ao longo dessa semana manifestar um milagre, uma restituição, um sinal, mas que tudo isso, ó Deus, seja para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Os irmãos e as irmãs que se encontram também em aperto financeiro, em necessidades, que o Senhor possa ser o supridor dessa igreja, não somente hoje, mas em todos os dias, em nome de Jesus, amém. Você pode trazer seu dízimo, a sua oferta. As palmas. Com Jesus. Para sempre com Jesus. Você pode dar um aplauso para Jesus nessa manhã. Obrigado, papai. Abençoa as mãos generosas nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Vamos passar os recados? Cadê o recado? Joga os recados lá para nós, lá. Estamos em 2024 e o tema deste ano é Família, Projeto de Deus. Venha participar dos nossos cultos e células. Você já participa do relógio de oração? Se ainda não, entre em contato conosco para participar do grupo e cobrir um horário. No dia 29 de junho, teremos uma apresentação especial ao Junho Branco. Convide sua família e seus amigos e venha participar. Dos dias 19 a 21 de julho, acontecerá a Festa das Nações em Uberlândia, na Shalom. Vai ser incrível, contamos com sua presença. Em agosto, acontecerá a Marcha para Jesus e o modelo de camiseta já está disponível. Entre em contato com o Dudu da CBB e faça já a sua encomenda. Atenção! O Ministério com Crianças está precisando da doação de retalhos de tecidos lisos e estampados. As doações podem ser entregues na secretaria ou com as professoras. Toda terça às 20 horas acontece o ponto de pregação no bairro Ouro Verde. Venha participar!
Atenção aos horários dos cultos. Aos sábados, a rede de jovens acontece às 20 horas e aos domingos, os cultos de celebração acontecem às 9h30 e às 18 horas. Lembrando que os cultos também são transmitidos pelo canal El Shaddai Araguari no YouTube. O funcionamento da Secretaria da Igreja ocorre das 9 às 11 horas da manhã e das 12h30 às 17h30. Os dízimos e as ofertas também podem ser feitos por meio de depósito bancário identificado, Pix ou QR Code. Para quê? Que negócio de berrante que o senhor quer? Que era 19, 20, 21, que era a data do acampamento pastoral. Mas se precisar mudar, a gente muda. Para fazer o quê? A IBF. Não, a IBF está marcada para outra data. É julho. Só um minutinho aqui, pessoal. Tá. Ah, então tá. 17, 18 e 19. Qual que foi a data que nós mostramos aí a festa das nações, gente? 19 a 20. Não, então tá tranquilo. Então, 19 termina que hora, tia Silvia? Esse negócio. Então tá tranquilo aí. Gente, Termina a EBF. foi resolvido aqui no púlpito, hein? Olha que coisa. Não dá bom. Gente, então, nossa EBF está aí, está chegando, né? A gente modificou a data, porque nossa igreja é rica em eventos, né? Vai ter evento na Shalom, não é, pastor? É. E também vai ter evento do Colégio Foco, fazendo treinamento para crescimento, né? Aí a gente foi e mudou a data da IBF, ficou essa data aqui. O que eu quero passar para vocês, igreja, é que, igual fala ali, né? Ah, não, né? Aí não. Fala assim, ó, o coração da criança é de quem chegar primeiro, né? Então, esse chamado para o voluntariado é para toda a igreja, não é só para quem trabalha no ministério com criança. Então, já está aberto o link da inscrição de voluntariado. A inscrição das crianças ainda não está aberta. Joga para mim aquela imagem da uvinha, fazendo favor. Silvia, ó. Isso aqui é uma campanha que nós estamos fazendo para arrecadar fundos para a EBF, né? A EBF ela gera um custo muito alto e nós estamos desafiando, cada criança vai pegar um envelope desse hoje e cada bago desse da uvinha é R$1, né? Mas, vocês estão abertos, quem quiser dar uma nota de 100, quem quiser dar uma de 25, de 2, né? Não precisa ser necessariamente a moedinha de R$1, tá bom? E vai ser para fundos para a nossa EBF, tá? Muito bem, tia Silvia, é isso então, né? Deu um susto esse negócio das datas. Pessoal, só terminando aqui para a gente chamar as crianças para orar por elas. A EBF do ano passado, eu caçando a tia Silvia, ela está de preto, e o fundo está preto, eu não enxerguei nada, né? E ela estava aqui. A EBF do ano passado foi extraordinário. Foi bom não, irmãos? Mas pensa num negócio sobrenatural na vida dessas crianças. Se eu fosse você, eu não só enviava a sua criança, mas também participava, investia, chamava outras crianças para participarem, porque não é restrito só às crianças da igreja, né, tia Silvia? Está aberto para outras crianças também. Foi maravilhoso, foi evangelizador, foi transformador, foi curador na vida das crianças. Foi um tempo extraordinário, então assim, não fique de fora, participe, se envolva, vai ser demais. Eu contei os como é que fala? Os gomo, eu estava achando, bago não. O gominho deu 26, né? Então você multiplica esse negócio aí, compra logo uns 10 caixas e abençoa esse ministério que vai ser maravilhoso. Tá aqui a camiseta, olha a camiseta chique, gente, vamos aplaudir essa camiseta. Ficou demais. Ah, parabéns, parabéns. Que arte maravilhosa, gente. Olha aqui que legal. Procura o Dudu, porque até dia 15 do mês que vem você pode fazer seu pedido. Depois não mais. A marcha vai ser em agosto, mas precisa de 30 dias para produção. Se não fizer o pedido até dia 15, não mais. Já peça, já faça seu pedido,
né, para que ele possa fazer a sua encomenda, pelo menos, a encomenda. Dudu, cadê o Dudu? Olha lá, ó, faz aí a sua encomenda. R$60 a camiseta. Não, irmãos, R$35. Está de graça. Se eu vou fazer o comando, mas eu não vou participar. Pelo menos você tem uma camiseta. 35? Pelo amor de Deus, né? Então tá aí a camiseta, R$35. E pode fazer para criança também, Dudu? Pode fazer para criança também? Tipo aqui, ó, a Maria Fernanda, pode ter uma camiseta, Maria Fernanda? Pode. E tipo um bebezinho pode ter também? Gente, então tá aí, ó, todo mundo pode ter. Sexta-feira não, é sábado, né? Sábado vai ter o evento do Encontro Cristão na Praça dos Ferroviários, vai ser demais. E o pessoal vai participar, o pessoal nosso vai participar, com apresentação, carta escrita, junto com a companhia Chamar de Dança, vai participar, vai ter um evento lá. E o nosso pessoal da decoração, quantos acham que a igreja está ficando bonita, gente? Sim ou não? Esse pessoal da decoração é maravilhoso demais, sim ou não? Fala aí, bebê. Bom dia, igreja. Eu gostaria só de avisar que estava marcado agora para o final do mês o nosso congresso de mulheres. Só que devido a esse tanto de eventos que nós estamos tendo, nós vamos ter que passar mais para frente. Então, eu estou definindo as datas, mas esse ano ainda, provavelmente em setembro, a gente deve fazer o nosso congresso de mulheres, tá bom? Estava marcado para o final de semana agora. Então nós vamos ter o encontro agora, encontro cristão, e vai ter aquelas barraquinhas. E o pessoal da decoração vai preparar uma barraquinha especial lá para nós. O que vai vender lá? Quem sabe? O que é que vai vender lá? Coxinha, aquela coxinha saborosa, e tem mais um negócio, não tem? Que é? Canjica, né? Então vai ser, ó, especial. E se você participa, você ajuda o Ministério de Decoração a fazer a igreja cada vez mais bonita, tá certo? Você abençoa esse ministério. Então se prepara, dia 29, começa por volta de quê, gente? Quem sabe o horário? 18h30? 18h30 ou 18 horas? 18, né? A partir das 18 já está aberto lá. A partir das 18 já está aberto lá. Eu acho que deve começar por volta de umas 18h30, por aí deve começar lá. Mas a partir das 18 já está aberto lá, se você quiser já participar das barraquinhas, tomar um lanchinho, e fica à vontade, tá certo? Agora, amanhã tem algo muito especial do Colégio Foco, sendo assim, franqueada a todos os pais. Vai ter uma palestra do Colégio Foco aqui aos pais, direcionado às crianças. Como é que é mesmo, Aninha? Como é que é? Vem cá explicar. Na área de comunicação, né? Ajudando as crianças. Fala aí direitinho. Bom dia, igreja. Amanhã nós vamos ter uma palestra aqui na nossa igreja para os pais do Colégio Foco, mas não é aberto somente aos pais, mas a toda a comunidade, sobre desenvolvimento de fala e desenvolvimento motor. Nós que estamos no ambiente educacional percebemos como tem aumentado os índices de crianças com TDAH, com autismo, e muitas vezes isso por falta do desenvolvimento motor e de fala. Então, nós vamos ter amanhã aqui, a Elaine vai estar falando sobre o desenvolvimento da fala, Fabiana vai estar falando sobre o desenvolvimento psicomotor. Então, talvez você tenha um vizinho, um conhecido, um primo, que às vezes tem algumas dificuldades em relação ao filho, não sabe o que deve procurar. Eu quero convidar você a estar vindo participar amanhã conosco desse bate-papo, às 19 horas. Então tá aí, olha. Gente, não perca nessa oportunidade. Eu vou jogar lá o post, lá no grupo de membros, e você pega o post e joga para várias pessoas, para convidar, porque muitas famílias, né, precisam ouvir essa palestra. Será amanhã às 19 horas, né, Aninha? 19h30. 19 horas aqui na comunidade aberta a todo o público. Cadê a garotada? Cadê a garotada? Cadê? A galerinha aqui de El Shaddai, sobe aqui. Cadê? As ovelhinhas de Jesus, os cordeirinhos do Senhor, sobe aqui. Vitão, sobe aqui. Nicolas, vem para cá. Helena fez aniversário, quantos anos mesmo, Helena? 5 anos, toca aqui então, Helena, 5 anos. Aí, ó o soquinho. Yes, muito bem. Sobe. Sobe aí. E você, garotão, você tá joia? Beleza ou não?
Muito bem, Elizabeth. Elizabeth, você está ajudando a cuidar do Dom? Está ajudando a cuidar do Dom? Ele chora muito. O Dom chora muito. Ele chora. Chora. Vamos orar, papai. Vamos fechar os olhinhos. Papai do céu, abençoa cada uma dessas crianças com a tua graça, bondade, unção. Abençoa aqui, Senhor, o meu Deus, a Yasmin, a Liz, cada uma dessas crianças tão preciosas, que a mão, a graça, o poder, a unção do Espírito Santo seja sobre elas hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, amém, criançada, podem então, vamos aplaudir essas crianças lindas e maravilhosas, que vão participar da EBF, que maravilha, o que você quer fazer, quer pregar? O que você quer? Quer descer por lá? Onde você quer? Quer passar por aqui? Então vem cá. Isso. Vai lá na mamãe, ó. Corre. Tia Horácio, cadê seu microfone? É dele. Bom dia novamente. Tomar uma água antes, já colocar água no radiador. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17. Atos, capítulo 17. O Dudu pediu para avisar que restam somente 8 vagas para o encontro de Caldas. Então, que você se apresse aí para fazer sua inscrição, para você acompanhar o lançamento do livro do pastor Horácio. Quantos lembram disso aí? Diga amém, deixa eu ver. Aí, ó. Já fizemos um pré-lançamento no encontro do ano passado, agora... Amém? Eu estou aqui com a versão revista e corrigida. Atos capítulo 17. Só para a gente contextualizar aqui. O livro de Atos, ele vai contar a história do início da igreja. E ele é um livro que ele não tem fim. Porque o livro de Atos acontece hoje na nossa vida. E esse momento que é narrado aqui é o momento em que Paulo e Silas estão fazendo viagens missionárias, pregando o Evangelho. E se a gente volta um pouco antes, aqui nós vamos ver o momento em que Paulo e Silas são levados à prisão, porque expulsaram o demônio de uma jovem. E a sociedade naquela época se levantou contra os dois. Eles foram levados, ficaram presos e Deus então teve que fazer ali um terremoto para que aqueles 2 homens saíssem daquele lugar, daquele cárcere, não fugindo, pelo contrário. Mas depois você pode voltar lá e ler, essa história está no capítulo anterior. Tudo isso para que uma família fosse salva. Até nós íamos falar sobre isso nessa manhã, mas vamos deixar para um outro momento. Agora nós vamos trabalhar especificamente aqui os versos do capítulo 17, 1 ao verso 3, para a gente entender. Diz assim, Atos 17, 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras.
expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Podemos fechar nossos olhos. Deus Pai, nós entregamos esses momentos ao Senhor, nosso coração, a nossa boca, tudo aquilo que nós vamos falar, tudo aquilo que nós vamos ouvir. Senhor, se não vier do Teu Santo Espírito, que o Senhor não permita que isso aconteça. Mas se vier, nós queremos pedir ao Senhor que tenha toda a liberdade em nosso meio, para que o Senhor possa falar, não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas também, e sobretudo, o que nós precisamos ouvir em nome de Jesus. Amém. A Bíblia relata um momento e um costume do apóstolo Paulo. Ele ia às sinagogas todos os sábados. Qualquer lugar que ele tivesse, se havia uma sinagoga, ele ia ali para explicar as Escrituras. E nós temos que entender que esses ensinamentos do Paulo, do apóstolo Paulo, eles sempre eram, nós podemos concluir isso com muita facilidade, eles sempre eram carregados de muita tensão. Por quê? Porque a época em que ele vive é uma época em que a Terra, a maioria, grande parte do planeta Terra, sobretudo Israel, estava sob domínio do Império Romano. E quando Jesus é anunciado lá no seu nascimento, em Mateus nós podemos ver isso aí, em Lucas também, a Bíblia o anuncia, sobretudo em Mateus, como um rei, um homem que ia reinar. E nós sabemos também com muita clareza, e aqui não vai uma crítica, apenas uma explicação, uma observação, que os homens públicos, com todo respeito a eles, que merecem, mas normalmente eles trazem dentro do seu coração um sentimento de que eventualmente eles fossem Deus. Isso não era diferente com Herodes. Isso não era diferente com nenhuma daquelas autoridades que estavam ali, alicerçadas, apoiadas no poder humano dado ao Império Romano. A tal ponto de, no momento de crucificação e sofrimento do Cristo, um deles dizia assim, você sabia, e presta atenção nisso, irmãos, que eu tenho poder para te prender e para te soltar? É claro que prepotência a gente não vê hoje no meio político. Diga amém, irmão, deixa eu ver aqui. Okay? Mas percebam o diálogo de um homem com aquele que é o autor da vida. Olhar para aquele que é o autor da vida e dizer para ele, eu tenho poder sobre você. E Jesus naquele momento nos ensina uma coisa que vai nos acompanhar durante toda essa mensagem. Jesus olhou para ele e falou assim, olha, nenhum poder tu terias se do alto não te fosse dado. Eu trago essa observação, irmãos, porque nós precisamos de clamar pelo poder de Deus sobre a nossa vida. E entender que o poder de Deus é que é soberano. Em 1985, 84, o Brasil elegeu o primeiro presidente civil, Tancredo de Almeida Neves.
um homem sábio, articulador político fora de série. Eu, como vivi naquela época, eu posso dizer de cadeira que eu até estive perto desse homem. Nos dias atuais, nós não encontramos homem com a capacidade de articulação como era Tancredo Neves. Não estou fazendo aqui discurso político, não. Só estou trazendo um exemplo para vocês. Esse homem se apresentava ao Brasil, não é que ele se apresentava, mas nós o víamos como a grande solução para a nossa nação, que saíra recentemente, estava num processo de redemocratização. Mas aprove a Deus recolher esse homem antes que ele tomasse posse. Nenhum poder tu teria se do alto não te fosse dado. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e que a boca altiva precede a queda. E você vai entender também ao longo dessa ministração tudo isso que eu estou dizendo. Não faço aqui crítica ao meio político. Admirava esse personagem que eu me referi aqui. Talvez você não, a maioria da igreja aqui não conheceu, mas eu quase conheci Rui Barbosa, irmãos. Presta atenção, eu sou da época lá do Abrão, quando ele começou a montar o partido político dele, ele me chamou e eu não quis ir. Brincadeira, viu, irmãos? Mas, queridos, nós estamos diante de um versículo que vai falar sobre fases. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, tudo que ele falava era com base nas Escrituras. Não era com base no sentimento, não era com base na sensação, não era com base nos sinais, não era com base naquilo que o povo dizia, mas era com base nas Escrituras. E a Bíblia diz que ele disputava com os judeus na sinagoga, o que significa que havia oponentes a ele. Isso nos dá uma notícia que se nós somos evangélicos, se nós temos como fundamento a Bíblia Sagrada, haverão oponentes, haverão oposições contra mim e contra você. E ele ia não somente falando, mas ele ia também demonstrando. Porque uma coisa é eu ter uma habilidade retórica para te contar uma história e você acreditar nela, que às vezes nem verdade é. Mas a outra coisa é eu, além de contar essa história, eu demonstrar para você. Porque contra fatos não há argumento. Até aqui nós falamos com uma conotação mais de caráter político. Mas a Bíblia diz, olha só, irmãos, esse versículo aqui, o dia que eu parei, que eu li ele mais uma vez, falei, gente, esse negócio aqui, tem mistério nesse negócio aqui. Diz assim, expondo, verso 3, e demonstrando que o Cristo que padecesse e ressuscitasse dos mortos. E eu, irmãos, parei nesse negócio aí. Se você pegar a tradução King James, uma tradução mais recente da King James vai dizer, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. A Bíblia fala de uma necessidade
a maioria das traduções, das versões bíblicas, fala que era conveniente. Talvez essa esteja falando isso, não estou lembrando aqui mais o que eu acabei de ler, mas é bem aí. E eu parei para pensar sobre isso aí. E eu entendi muito claro pelas Escrituras. Olhem para mim, todos vocês, que algumas mortes são necessárias. Duro isso, né? Algumas mortes, ainda que seja de uma pessoa só, produz muito mais vida do que aquela que encerrara o seu ciclo aqui nessa terra. Algumas mortes são necessárias. E eu aqui não me refiro somente à morte física de um ser humano, mas de alguns reis que porventura estejam reinando no meu e no seu comportamento. Quantos entendem o que eu acabei de falar aqui? Essa morte do Cristo é diferente, nós vamos falar sobre ela. Mas se você abrir comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Verso 1. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória está, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E aqui vai um recado para mim e para você que gostamos de uma fumacinha no ambiente. Algumas coisas elas ficam no inconsciente e elas vão perdurando por várias e várias gerações. Eu não sei se você, assim como o pastor Horácio, já frequentou uma discoteca. Gente, discoteca nesse ambiente aqui é difícil, hein, Carlinhos? Só o pastor Carlinhos mesmo. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos vivendo debaixo de uma fumaça, presta atenção nisso aqui, que está ocultando uma morte. Os irmãos entendem o que estou falando? Aqui a Bíblia está dizendo que esse local ele foi repleto de fumaça, ele foi completamente tomado de fumaça, porque havia a glória de Deus. Mas percebam bem, o inimigo sabe muito bem usar aquilo que está no meu e no seu inconsciente, e muitas vezes o inimigo monta lá, naquele lugar, você lembra mais ou menos, uma cena parecida para atrair a mim e a você, e nós vivemos um mundo de ilusão, porque afinal de contas, aquela fumaça é muito bonita, mas ela encobre uma morte. A Bíblia diz
no ano da morte, verso 1, do rei Uzias, eu vi o Senhor. Foi preciso um rei morrer para que um profeta de Deus nascesse. Mas, queridos, nosso tempo já vai. Se você ler o livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, você vai ver quem era o rei Uzias. O rei Uzias era o cara nós poderíamos aqui ler rapidamente, mas não vai dar tempo. Eu quero que você faça esse exercício na sua casa. Ele foi um homem que ele começou a reinar muito novo, se não me engano, acho que 16 anos. Com vigor, com inteligência, com sabedoria. Ele era o cara, ele era o homem, ele sabia de tudo. A Bíblia diz mais ainda, que ele era amigo da agricultura. Lembra lá em Hebreus, quando a Bíblia fala assim, 4:12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Por que ela é viva? Porque ela hoje é a mesma. Se você pegar o texto lá de Isaías, mais ou menos quase 1000 anos antes de Cristo, é o que está acontecendo hoje. Uzias era amigo do agronegócio. Dá para entender o que eu estou falando aqui? Ele era um homem muito inteligente, muito capaz, e reinou durante muito tempo. Mas a Bíblia diz que ao final, esse homem se arvorou, ele se lançou na condição também que não lhe era dada. A Bíblia diz que ele queimou incenso. A Bíblia diz que ele começou a exercer funções que não lhe eram próprias. Ele quis se aproximar de ser uma divindade. Ele quis fazer o caminho de ser humano mortal igual a mim e a você, e chegar a ser alguém que fosse fora de série. Mas a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, que Jesus fez o caminho contrário. Ele não considerou ser como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Por que eu estou dizendo isso? Porque você que está me ouvindo, depende muito de um ser humano nesse momento. Esse era o drama de Isaías. Isaías tinha uma referência humana. Talvez eu e você estejamos alicerçados em uma figura humana. Nosso patrão, nosso funcionário, nosso vizinho, aquele cunhado chato, sabe aquele cunhado chato? O médico, político. E na verdade não são esses personagens que têm se colocado como deuses diante de nós, mas é nós que assim o temos feito, o temos visto e esperado neles o nosso socorro. Portanto, na maioria das vezes a culpa nem é desses homens. Mas é do nosso próprio espírito que tem se colocado na condição de submissão aos personagens de carne e osso.
E esse é um momento de nós pararmos para pensar sobre isso. Em quem está colocada a minha e a sua confiança. Talvez a nossa confiança esteja posta nas autoridades, nos conhecedores desse mundo. Isso é importante, não estou dizendo para você abandonar isso, mas isso não pode ser o nosso rei. Quantos entendem o que estou falando? Na manhã do dia 15 de setembro de 1959, eu não vou perguntar aqui quem era dessa época. Eu me encontrava num local muito aconchegante, gostoso. Eu tinha alimento, eu não precisava nem abrir a boca para me alimentar, irmãos. Eu estava guardado, lugar quentinho. Se olhasse assim pelo ultrassom, ia ver aquela carinha tão bonitinha minha, ela formosa, maravilhosa. Mas eis que o Senhor começou a falar: rapaz, está na hora de você sair. É hoje, Horácio. Eu falei: eu não saio. Não sai. Irmãos, eu fui tão teimoso que eu sentei na hora de nascer. Sentei, falei: não saio daqui, isso aqui está bom demais. Eu vou sair daqui? De jeito nenhum. Só saio daqui se o senhor me prometer que um dia eu vou estar lá no El Shaddai. Vai ser política, irmão. Você já pensou? Que coisa. Mas percebam bem, o que eu estou querendo dizer? Foi uma crise o meu nascimento. Naturalmente. Naquela época não tinha os recursos. De 1959, irmãos, o avião ainda era movido a lenha ainda naquela época. Não tinha os recursos. E foi um sofrimento para mim, foi um sofrimento para minha mãe. Mas esse evento, ainda que traumático, era necessário acontecer. E qual é esse evento? É uma mudança de perspectiva de vida. Uma mudança que não implica necessariamente em abandonar tudo aquilo que Deus dispõe para nós, tipo a medicina. Mas vencer com os reiosias que têm se alojado no nosso coração e na nossa alma, muitas vezes são mais traumáticos do que o parto da dona Inês Figueiredo quando pariu o Horácio. Mas, irmãos, se eu insisto em ficar lá, não existiria a dona Inês, e não existiria a Tita, e não existiria o Marquinho, e não existiria o Adolfinho, e não existiria o Alexandre, e não existiria o João Paulo, Pedro Lucas, a Aninha, Vanessa, o Vitor, a Alice, o Zé Miguel. O rompimento com o rei Uzias, ele se faz necessário nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Irmãos, olha só. A Bíblia diz, em Eclesiastes, no capítulo 3, se não me engano, no versículo 11. Diz assim, ó: tudo fez Deus perfeito no seu devido tempo e colocou no coração do homem a... Quem lembra disso? Colocou o que no coração do homem? A eternidade.
nós temos uma dificuldade em romper as nossas fases. Até porque muitas vezes se instalam dentro de mim, dentro de você, alguns reis Uzias. Sejam eles na sua fase áurea, que é de construção, mas sejam eles na sua fase mais terrível do rei Uzias, que foi quando ele colocou no seu coração que ele também poderia exercer e chegar, quem sabe, a ser um rei dos céus. Até para sair da lama, nós temos dificuldade. Porque quanto mais nós fazemos força, mais nós patinamos. Mas a Bíblia diz que, Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. A nossa visão precisa ser mudada, porque senão nós morremos. Sabia disso? Nós morremos. Jesus, certa feita, no capítulo 6 de Mateus, ele diz: olhai os lírios do campo. Nós precisamos fazer esse exercício na nossa vida. E deixar com que esses reis que dominam o nosso interior venham a óbito. O capítulo de Atos 17, a partir do versículo 1 até o versículo 3 que nós lemos, fala da morte do Cristo. Mas na sequência diz que era necessário que ele padecesse e que depois ele o quê? Ressuscitasse. Nós somente ressurgimos depois que nos propomos ao padecimento e à morte. A Bíblia diz em Coríntios: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não temos mais tempo, eu quero pedir a equipe de louvor a ministrar uma canção nesse momento, para que eu e você possamos agora voltar a nossa mente para dentro da nossa própria vida. E ali dentro das nossas cavernas, tirarmos toda a fumaça que o mundo tem colocado e pedir para que a fumaça do Espírito Santo de Deus, a fumaça da presença de Deus, possa permear o ambiente do nosso coração. Nós enxergarmos com clareza quais são os reis Uzias que nessa manhã precisam se apartar da nossa casa, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso relacionamento, da nossa saúde e da nossa sociedade, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
oração comigo ao final dessa reunião. Nosso tempo já está avançado, mas eu quero que você declare isso a todos os pulmões. Diga comigo: Senhor Jesus, esse é o dia que o rei Uzias tem que morrer, para que o Cristo ressuscite em minha vida, e eu posso andar na presença da fumaça do Espírito de Deus, que me faz enxergar o mundo vindouro, e não somente isso, que me faz enxergar tudo aquilo que eu preciso corrigir na minha vida, para que eu não seja mais escravo, porque a sua palavra diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma boa semana, e cuidado com os reis Uzias aí. O pastor Carlos está lembrando aqui que o pastor Charrier estará conosco aqui hoje à noite, lá da Inglaterra. Os irmãos estejam aqui também à noite conosco também, será maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és